Senhor, irmãos. A paz, Senhor. Olha que interessante essa palavra que eu estava lendo lá em Oséias. Olha isso aqui, irmãos. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Aí lá no versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentaram-se do pecado do meu povo, e da maldade deles têm desejo ardente. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Sabe o que eu estava pensando sobre isso? Deus estava falando comigo aqui. A gente tem que tomar cuidado, né? Com ler a palavra, né? Com se nortear somente pela palavra, né? Viver ela. A nossa prática tem que ser em cima dela. Quantas das vezes a gente tem que rejeitar outras formas, né, de pensar, outras, sabe, outras filosofias, outras coisas, outros hábitos, outras ideias, né, para viver a palavra, para viver em santidade. A palavra de Deus é muito clara. Ela até tem, se você for ler o livro de Provérbios, ela tem palavras muito específicas. E eu acho que isso fala muito sobre a santidade, né? Sobre o fato de que as palavras específicas definem exatamente o que Deus quer, muitas vezes, de nós. Porque a santidade, ela significa que você se separa para viver somente segundo algo. Assim como seus hábitos vão ser norteados pela palavra. Sua vida vai ser norteada pela palavra. Por que isso, né? Porque é mais fácil você não idolatrar, não se corromper, se você tiver somente um norte para você seguir. E aí eu acho interessante que aqui tá falando da corrupção geral de Israel. Está falando daqueles que abandonaram o seu Deus. Não está falando de... Está falando dos próprios que abandonaram Deus. Né? Por meio de rejeitar o conhecimento. Como que é importante, né, o conhecimento para você orientar a sua vida com exatidão no que Deus quer. Porque, irmãos, você pode achar que tudo isso é uma coisa simples e óbvia, né? Às vezes parece óbvio. Mas pega isso aqui, ó, que eu tô segurando na mão, celular. Isso aqui é uma grande brecha, porque tá cheio de informação no celular. E o celular é algo que une o excesso de informação ao uso do seu tempo, né? E Provérbios, né? A palavra de Deus vai falar sobre o nosso uso do nosso tempo, com o que você tem se orientado, não é mesmo? Porque é mais fácil a gente pegar o celular, a gente se orientar por coisas, né, que talvez você já aprendeu, né? Quantos acreditam em signos, autoajuda, né? Autoajuda, a Bíblia ensina, nos ensina a nos levantar, né? Porque lá em Isaías 41,
versículo 10, Deus diz que não temas, eu sou contigo, né? Capítulo 41. Então, são brechas, né? Que às vezes a gente para analisar e é uma brechinha que não é tão brechinha assim, né? Porque você não para o que você está fazendo para você ir ali ler a Bíblia. Não, você para rapidinho o que você está fazendo para você ver algo no celular. E quanto tempo você fica, não é mesmo? Com quantas informações, né? Sendo que a palavra de Deus está cheia de conhecimento. E aqui nesse versículo, né? Nesse capítulo está falando justamente disso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sendo que o que mais a gente tem hoje é conhecimento. Porque lá no Novo Testamento vai falar que conhecimento ia se multiplicar, a iniquidade ia se e por isso o amor ia se esfriar. O conhecimento de Deus é para edificação. Tudo que a gente é edificado no conhecimento do Senhor gera uma vida de frutos, uma vida de amor. Ah, mas eu sou perseguido. Bem-aventurados, vós que sois perseguidos por causa do nome de Jesus. Entende? Porque existe amor na perseguição. Existe amor a Deus na sua perseguição. Aqui, né, no livro de Oséias, né, está sendo criticado o povo porque lhe falta o conhecimento, né? Conhecimento do que realmente Deus quer para orientar. E é interessante que existe o prejuízo pelo excesso da iniquidade do conhecimento e pela falta do conhecimento. Não é mesmo? Porque se você não sabe o que é errado, talvez você vai errar na ignorância. Aí a palavra de Deus vai falar lá no versículo 7. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Então é interessante que não é uma atitude ingênua que ele está descrevendo da falta de conhecimento, não. É uma falta de conhecimento que está gerando uma malícia, né? Não existe um norte, uma disciplina em se obedecer à palavra de Deus. Ou por não ouvir aquilo que se conhece, né? Pois a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Ou ainda por não conhecer, né? E se orientar por aquilo que te agrada. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles tem desejo ardente. Eu acho interessante que sabe qual que é às vezes a pessoa que mais faz mal para o povo de Deus ou que desagrada ao Senhor, não é muitas vezes aquele que está lá, né, não ouviu falar do Senhor, o ímpio, mas às vezes aquela pessoa conhecedora da palavra que está em rebeldia, que não anda conforme a lei ou que rejeita a lei do Senhor. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, aleluia, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Né? Então, o que era fruto, né, da obediência, né, na vida de um sacerdote, na vida daquele que obedece a Deus, né, que se compraz na lei do Senhor, recebe do Senhor a sua herança. Os filhos são herança do Senhor. Aleluias. Glória a Deus.
Aí tá falando, eu também te esquecerei dos seus filhos. Porque Deus, ele quer que a gente entenda. Olha que Deus empático nós temos, irmãos. Ele quer que a gente entenda como ele se sente. Porque não basta você... Ah, não, isso é errado. O pecado... Eu estou sentindo uma presença, uma graça aqui. O pecado, ele é mais do que ser um erro. Ele representa para Deus uma tristeza. Ele entristece o coração de Deus. Porque aonde nós pecamos, o salário do nosso pecado é a morte. Deus não quer morte, porque foi para isso que ele deu seu Filho único, para que nós tenhamos vida em abundância, certo? Então, o pecado é o afastamento de nós com Deus, que já nos uniu com ele, pela graça de Jesus Cristo, né? Pelo sacrifício gratuito de Jesus na cruz do Calvário. Então eu acho interessante que a tristeza de Deus é a distância, sabia? De nós com ele. A única separação que Deus quer, a palavra de Deus diz, busca o reino, a tua justiça, as coisas demais vos são acrescentadas. Por quê? Se separa para mim, que o resto eu te acrescento. Por quê? Porque o problema não é a separação que você cria aos que estão ao redor de você, nem a perseguição. Esse não é o problema para você. O problema, porque todas essas vos mais, não se preocupeis com o que é a vez de comer e beber, né? Por quê? Porque, aleluia, glória a Deus, porque ele quer que você viva para ele, né? Ele quer que a sua mente seja suficientemente renovada e agradável a ele, para que você conheça a boa e perfeita vontade do teu Pai, né? E a perseguição ou a acusação, né, é algo que todos nós vamos viver, porque até Cristo viveu. Mas aí eu acho interessante que a Bíblia fala, não vos amoldeis aos padrões desse mundo. E muitas vezes, né, por você não querer, por você não querer sofrer a perseguição, você quer se amoldar ao padrão do mundo. Para que você venha a se sentir aceito. Mas que reconhecimento é esse que você busca, não é mesmo? Aí a palavra de Deus vai falar lá em Apocalipse. A igreja de Laodiceia, não é mesmo? Vai falar para a igreja de Laodiceia. Escreve, anjo, a carta a Laodiceia. Por quê? Porque são mornos. Estou a ponto de vomitá-los. É aí que o Espírito Santo, ele não se agrada. Porque ele jamais foi indeciso, indiferente. É por isso que o amor tem se esfriado, né? É mais fácil julgar, é mais fácil acusar um pecador, né? Mas o Espírito Santo é aquele que acolhe e exorta o erro, não é mesmo? E nos alerta do nosso erro, direciona a proximidade com Deus. Nem que tenha que haver separações, renúncias dentro de nós, para que a chama do Espírito Santo não venha se apagar. Aleluias. Então, irmãos, eu fico impressionada com esse versículo 8, alimente-se do pecado do meu povo, que já não é mais uma decisão, que já não é mais um errinho, agora se torna um hábito. A mente e o coração foi cauterizado. Olha isso, né? O conhecimento, ele não é importante, ele é ignorado, né?
Então, agora o que que é o alimento do povo? Desse sacerdote, desse povo, né? Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente, né? Desejam a já o desejo já tá para o erro. Então, irmãos, não seja rebelde com Deus. Não cauterize a sua mente. Não cauterize a sua mente. Porque você já tem conhecimento da palavra. E quanto mais te é dado, mais será cobrado. Era melhor que nem conhecesse, né? Porque se você conhece e toma uma decisão, por isso, olha o que diz o versículo 9: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago de suas obras. Deus, ele não esquece das alianças que ele faz, né? Mas se a gente esquece, a palavra aqui falou o quê? Esquecerei dos seus filhos, né? Por quê? Porque ele não esqueceu, ele não poupou o filho dele, irmãos, por causa da aliança que ele tem conosco. Se você esquecer da aliança que você tem com ele, aleluia, Jesus, ele vai esquecer dos seus filhos. Por quê? Porque quando ele teve que entregar Jesus, ele entregou Jesus. Para mostrar para o mundo, diz a palavra em Isaías, aleluia, Jesus. O que a palavra de Deus fala em Isaías? Foi levado o mudo ao matadouro. Se fez pecado, ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado. Ele tinha pecado? Ele tinha? Não, ele não tinha pecado. Não é mesmo? Então, irmãos, a santidade é dentro daquilo que a palavra ensina, é o norte para uma vida de obediência. É o norte para a vida de mim, de você que está aí, né? Para escutar, para viver o que Deus tem para você. Obediência, escutar o que Deus tem a dizer. Para conhecer a sua vontade. E o interessante é que a santidade, ela não gera tristeza no homem. Ela gera muito a luta do inimigo. Eu estava refletindo sobre isso por esses dias, né? A luta do inimigo para provar o homem, para afastar ele, né, da santidade, né, para corromper o homem, que é aí que nós temos que lutar, né, para fechar as brechas, né, resistir ao dia mal, né, que o inimigo ele fugirá de você. Por quê, né? Porque ele sabe que se você for santo, você vai ser feliz. Se você agir com santidade, você de fato vai ser feliz. E o que a gente não tem hoje é a santidade. A gente não vê a santidade, né? Hoje reinar na juventude, a gente não vê a geração eleita, não vê muitas vezes o povo viver em santidade. A gente nós temos que nos esforçar, porque isso vai contra a nossa carne, porque o ser humano a natureza dele, né, pecaminosa, ele vem do mundo que jaz do maligno. Então eu acho interessante que porque Deus ele quer te abastecer, né? Ele quer ser suficiente na sua vida. Só que muitas vezes os seus interesses em outras coisas te levam, né, a ser corrompidos. E isso não traz alegria, né? Você se torna aceito, você se torna... Só que daí chega um tempo que Deus ele cobra, né? Eu acho interessante que aqui a palavra está falando disso. E eu acho interessante que como a ideia da santidade é distorcida, né? Porque
para o mundo, você se embriagar do Espírito Santo, realmente é uma loucura. Ana estava louca, né? Ana estava embriagada. Só que o mais interessante é que Ana estava, de fato, aos pés de quem poderia conceder o que ela mais queria. Enquanto que o álcool, a cerveja, né? Muitas vezes não, a cerveja, né? Os vícios, a idolatria, né? Você tá ali e aquilo não te satisfaz, né? Por quê? Porque aquilo a palavra de Deus diz: se embriagueis com o Espírito Santo, né? Se for se embriagar. Por que isso? Eu acho interessante que a entrega de Deus foi completa. Deus, ele não poupou o seu filho. Pai, aparta de mim esse cálice, se for possível, mas seja feita a sua vontade. Não, foi feita a vontade de Deus. Jesus Cristo em nenhum momento desobedeceu. Ele não teve a oportunidade de desobedecer e ele deu ouvidos à vontade de Deus, não é mesmo? Por isso eu e você estamos aqui. Então, nós temos medo de uma entrega tão profunda que na realidade é o melhor, é a maior alegria que você pode. Só que o ser humano, você pode estar aí pensando, né? A maior alegria que você pode ter é se entregar a Deus, mas você pode estar aí pensando, como que eu vou renunciar? Como que eu vou viver algo que eu não conheço? Né? Por quê? Porque o inimigo muitas vezes coloca isso na sua mente. Fica como tá, que é mais fácil, aqui eu tô bem mesmo. Né? Então, olha só, comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. O que eu mais acho interessante nesse versículo 10, sabe, irmão? É que a sensualidade, ela tem a ver com o engano, né? Com uma ideia assim de sedução, né? Só que aqui a ideia da sedução tá ligada, no final do versículo, à ausência de frutos. Por quê? Não se multiplicarão, porque